E daí as outras, tem mais perguntas aqui da Jocilene, da Cecília, do Walter, acho que, não sei... Josi, primeira coisa, não, o histórico, a ideia dele é permanecer como um histórico mesmo, ele não sai, ele fica permanente para mostrar as contribuições que você fez, tá? Eu estou vendo aqui no chat, boa parte do pessoal tá com aquela a mesma dúvida que eu estava aqui me propondo a responder aqui, né? Por exemplo, Walter, só consigo adicionar edifício quando eu edito polígonos, não aparece outra opção. Isso é porque é uma questão do Task Manager, que como ele é voltado para uma tarefa específica, ou seja, nesse caso aqui, mapear edificações e vias, ele só aparece no preset dele, né? Ele só aparece pré-carregado as opções que a gente cadastrou. No meio da semana, eu coloquei as tags corretas, porque a gente passou por uns problemas técnicos e a gente teve que refazer a tarefa. A gente tinha deixado bonitinho antes e a gente teve que recolocar, tá? Aí acontece que só aparecem as tags que estão pré-carregadas. Aí eu vou mostrar aqui a solução de como colocar outras tags, que aí é manualmente, tá? Então, E acho que uma coisa que é bom também falar, desculpa vou ter pegar aqui uma tarefa. Claro, pode falar. é que se a pessoa quiser entrar no ID normal, né? Não por causa da tarefa, mas se vocês quiserem entrar no ID, vocês podem aí sim ter o ID completo lá e adicionar o que vocês quiserem. Então também tem isso. Quem se sentiu um pouco limitado por causa do Task Manager, a gente não é obrigado, a gente só usou o Task Manager aqui na aula como uma ferramenta aí para a gente organizar o grupo. Mas, quando vocês entram no ID, vocês têm a liberdade de mapear o que vocês quiserem na região que vocês quiserem, com as tags que vocês quiserem, tá? Só para não deixar isso claro, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó, claramente, isso aqui, a gente tem como preset aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, vetorizei aqui certinho, concluí, apertei a tecla Q para ortogonalizar, certo? Ortogonalizou, e aí ele aparece o erro aqui, Pierre, né? Tipo, se eu tentasse salvar aqui, ó, por exemplo, ele ia ter um erro aqui. A área não tem etiquetas descritivas, certo? Porque então tá faltando, é só um polígono. Um polígono por si só não tem um significado cartográfico, né? É só um polígono. Aí então, nesse caso, ele vai aqui acusar o erro, mas a gente precisa voltar para a edição para a gente corrigir o erro. Então, dou um cancelar aqui e daí a gente põe a tag aqui. Aí seleciona um tipo de elemento. O único que está cadastrado, né, pelo preset da tarefa do Task Manager é edifício. Se eu colocar aqui edifício, não está errado, porque de fato é uma construção. Mas seria mais acurado a gente falar que isso é uma casa, certo? Que é uma moradia, uma residência. Então, ó, agora todo mundo preste bem atenção aqui. Aí a gente edita a etiqueta manualmente, tá bom? Aí tem duas opções de edição manual aqui, vocês estão vendo meu cursor aqui circulando aqui nessa parte de etiquetas. Se ela tiver, né, se ela não tiver para fora, a gente abre ela aqui. Então a gente pode ir por esse meio interativo aqui, que tem as caixinhas de seleção, ou a gente vem pelo totalmente textual aqui, certo? Então a gente pode ir pelo totalmente textual aqui, ou a gente vem aqui que é mais fácil. No lugar de Yes Building, a gente tem aqui House, certo? Ou a gente teria a tag Residential. Eu não estou bem lembrado aqui o esquema, mas se eu não estou enganado, o correto é House, já que Residential pode ser Residential também vai estar certo, só que serve para, por exemplo, um lugar que tem múltiplas moradias num único polígono, certo? Tipo um prédio. Um prédio não está certo você colocar House porque é uma casa só, mas ele é Residential, beleza? Então, acho que é essa a questão. Pelo preset, só dá para colocar a tag building igual a yes, que é a edificação, certo?
porque a tag ela é composta pela chave e pelo valor. Isso tudo aqui, building igual a house, é a tag. Building é a chave. House é o valor. Assim como yes é um outro valor válido que iria compor uma outra tag. A tag yes indica que é uma edificação. Qualquer tipo de edificação. A house identifica que é uma casa, uma única residência. Certo? Então, acho que é isso, né, professora? Acho que ficou bem claro, né? Sim. É isso mesmo, obrigado. E alguma outra dúvida, então, além dessa questão das tags? Ó, daí eu vou submeter aqui minha edição, então vamos ver aqui. Ó, mostrar outro erro que pode... dúvida da Jusilene aqui, que é a questão do... Que tem um certo deslocamento entre a base do ID e a base do Rap ID. Qual que ela deve usar como referência? Usa do ID com toda certeza, porque o Rap ID é uma iniciativa da Facebook, né, da empresa Facebook, que daí tem aquela ferramenta de inteligência artificial para auxiliar, né, na automatização da digitalização de feições lineares, né, enquanto que o ID é da fundação do OpenStreetMap, não pertence a nenhum tipo de terceiro, né? O OpenStreetMap ele é tipo um banco de dados geográfico gigantesco que ele permite que aplicações de terceiros, né, desde que sejam autorizadas pela fundação do OpenStreetMap, editem essa base dele, certo? Mas, né, sempre uma aplicação de terceiro vai ser menos legítima do que uma aplicação da própria fundação do OpenStreetMap. E também acho que teve uma questão assim, né, Cauê? Eles devem ter feito uma cópia, um conjunto de imagens grande e terem rodado aquela inteligência artificial em um conjunto X. E essa do ID, ela está sempre sendo atualizada, etc. No conjunto então, datado, como se fosse uma foto mais congelada, assim, né? Então, na dúvida, o ID é mais amplo, mais confortável. Tá. O RapID é mais assim, aquela de desenhar. Isso. É só para feição linear automática. Para o resto, usa o ID. É melhor sempre. Aí, ó, Pierre, outro erro que pode acontecer, por exemplo, polígono que sobrepõe polígono, os dois são marcados como edificação. Geralmente isso não pode. Mas existem um caso, por exemplo, que você tem, tipo, sei lá, um consultório que tem, enfim, e aí ele fica por cima de uma coisa, e aí você pode marcar aqui como, esse aqui, por exemplo, como superior. Então, eu estou dizendo que essa edificação aqui, que não existe, gente, eu estou só simulando aqui, isso é uma coisa bacana, quando você não submeteu edições aqui, você pode dar uma brincada para você testar as coisas, desde que você não mande, certo? E aí ele vai estar aqui, ó, por exemplo, ele vai colocar uma outra, quando eu disse que era superior, ele colocou uma outra etiqueta, que esse aqui está em Layer 1, e esse aqui, tá certo. E esse aqui, ele já, o outro, mesmo sem ter nenhuma etiqueta que fale de nível, ele já não aponta mais um erro topológico, porque está dizendo, esta feição está acima da outra feição, beleza? É tipo uma ponte passando sobre um rio. A ponte sobre o rio tem que ter indicação de que ela está no nível 1, porque o rio está no nível 0, certo? Isso aí são coisas mais complexas, mas eu já estou dando aqui umas dicas aqui para vocês irem. Então, essa minha feição imaginária eu vou deletar usando a tecla delete e eu vou mandar aqui essa casinha aqui. Então, aí tem as edições do nosso projeto e eu vou dar um enviar, beleza? Aí, assim, eu vim aqui para uma tarefa, eu não preciso mapear a tarefa inteira, tá? Mas, sendo que eu não fiz a tarefa inteira, eu posso só dar um não. A tarefa está completamente mapeada? Não, eu preencho que não está completamente mapeada, dou um atualizar tarefa e ela vai continuar aparecendo como um quadradinho branco, porque, por exemplo, aqui a gente está mapeando edificações, mas já existiam edificações mapeadas, certo? Então, acho que é isso, tá, pessoal? Tem mais uma dúvida, Cauê. O pessoal está perguntando aqui, a Juscelene também,
quando foi subdividido em 4 quadrados, se tem como juntar de volta. Acho que não, né? Não tem como juntar de volta e também não tem porquê. A ideia de subdividir é justamente essa ideia de subdividir e conquistar, né? Então, a gente está organizando isso aqui. A gente, quando organiza, né, uma tarefa do Task Manager, a ideia é organizar os esforços de mapeamento para completar a região, certo? E aí, quando alguém subdivide, é para pegar e dizer, ó, eu não consegui completar tudo, mas esse pedacinho aqui eu consegui completar. E aí você pode, inclusive, subdividir a subdivisão e pode ir fazendo isso de maneira fractal, né? Vai ter a subdivisão da subdivisão, eu não sei se chega a ter limite, mas eu chutaria que tem um limite de 4 níveis, assim. Mas é só um chute, tá? Beleza, Cauê. Então, vou parar meu compartilhamento. Então, se não tem mais dúvidas, hoje a Mauriele está com a gente, ajudando também a organizar aí o chat, além de desfilar os gatinhos lindos. Então, sem mais dúvidas, a gente chama o Everton, né, nosso presidente de capítulo, nosso doutorando aqui no programa de pós-graduação de Ciências Geodésicas, voluntário lá no Teto, para começar, então, o assunto da aula de hoje. Tá mudo, acho, Everton. Tá mudo, presidente. Tem que passar, acho que um pouco. Não sei se a Jaqueline vai mostrar alguns. Oi? Jaqueline, tá por aí? Eu Tem alguma muito. coisa mais? Pergunte aí. Oi. Só um pouquinho. Posso fazer uma pergunta enquanto a Jaque se ajeita? Pode, Morelli. Ah, tá. Não, eu só queria saber se fica mais conveniente pro apresentador que a gente vá mais ou menos passando as perguntas no momento que foram feitas, ou a gente faz bloquinhos de perguntas para ver como fica melhor o andamento. Acho que tenta fazer alguns blocos, assim. Claro, não deixa eu passar muito para frente, assim, mas se puder juntar 2 ou 3 perguntas de uma vez, é melhor. Mas não deixa, se eu já estou me afastando. Desligou seu microfone, Everton. A gente não tá te ouvindo mais. É que acho que a Jaque não vai mostrar alguma coisa do feedback, ou eu já posso entrar direto? Não, eu vou mostrar. Boa noite, pessoal. Só queria dar um feedback de quem está realizando as atividades, algumas coisas que a gente acabou observando para se atentar, né, durante a realização da atividade. Desculpa, eu estava ficando sem bateria, daí eu fui pegar o carregador. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avisem. Tá aí já. Uhum. Tá, então tá, obrigada. Então, aqui com relação ao que está sendo realizado da tarefa 1, né, eu atualizei a imagem, então, como já foi mostrado, já temos bastante inserções aqui na nossa tarefa, tá bem bacana. Daí, só em alguns momentos, para a gente se atentar, né, na hora de preencher as informações e enviar. Então, aqui a gente tem a área do comentário, né? Logo abaixo a gente tem a opção de colocar fontes e hashtags. Então, uma coisa que tinha ficado muito superficial na última aula é essa questão das fontes, né? Então, na hora de enviar, lá de salvar as modificações que foram feitas, tanto pelo ID ou pelo RapID, inserir as fontes e colocar aqui o ID, né? Se for pela ferramenta pelo ID, e principalmente aqui qual é a imagem que foi utilizada de fundo para o desenho. Então, pode ser RapID, Maxar, de acordo com o que vocês utilizaram mesmo, né? Porque a hora que outra pessoa for
mexer naquela edificação, ela pode estar vendo a edificação deslocada porque ela está vendo outra imagem do que foi utilizada na hora de fazer a vetorização. Então, isso daqui ela pode ver o histórico e a pessoa não usou a imagem da Maxar, ela usou a da Bing. Então, ela consegue fazer essa compatibilização ali do deslocamento, né? Mexer ali no deslocamento da imagem. Outra coisa também que é uma dica, assim, né, para se atentar, é na hora de enviar a quantidade de feições, a quantidade de modificações. Então, algumas pessoas acabavam fazendo uma modificação e enviando, 2 modificações e enviando. O ideal é fazer umas 10, 20 modificações, inserções ali na nossa base por tarefa antes de enviar. Então, eu posso enviar quantas vezes eu quiser, mas fazer esse aglomerado de feições para enviar juntos, porque assim não gera tantas sobreposições, é mais fácil depois também de verificar o que foi feito. Outras questões assim para tomar cuidado na hora de inserir ali as feições é ter certeza que elas estão tendo contato, né? Por exemplo, aqui nessa via, ela foi inserida aqui e o vértice ele foi conectado com outra via, porém essa via não chegou a ser conectada ali, aquele snap, né? Se a gente estivesse usando QGIS, por exemplo. Então, conectar a via uma com a outra para ele não ficar com esse buraco aqui, esse furo, né? Outra coisa também muito importante é na hora de inserir as edificações. Então, aqui a gente pode perceber que, de um lado, a edificação ela foi ortogonalizada depois de ser inserida, né? Então, com o botão direito em cima do retângulo que foi inserido, clicando, você aparece a opção de ortogonalizar, e aqui essa edificação não foi ortogonalizada, então isso é muito importante, né? Outra coisa também que a gente tem que se atentar, e que eu acabei não falando na aula passada, na hora de vetorizar sobre o telhado das edificações, não levando em consideração a sombra, que às vezes pode ter a questão dos deslocamentos, né? Então, se atentar em fazer essa vetorização sobre o telhado e depois ortogonalizar. Aqui a gente também tem um exemplo da questão do deslocamento da imagem. Então, assim, aqui, quem inseriu a feição acabou não deslocando a imagem antes de inserir. Então, a gente pode perceber aqui nos cruzamentos das vias que a rua está deslocada, né? Então, a rua já havia sido inserida antes, a gente pode utilizá-la como base. Então, o que tem que ser feito? Antes de começar a inserir novas feições, a gente tem que deslocar a rua aqui, as outras feições, de forma a elas ficarem, no caso das ruas, ficarem mais centralizadas, né, ou em cima das outras edificações, se for o caso, utilizando como base o que já está inserido ali no nosso OpenStreetMap, para, então, começar a vetorizar. Porque o que acontece? Como tem esse deslocamento na via, caso a gente desloque para colocar no posicionamento correto de acordo com a imagem que está na base, essa edificação que foi vetorizada vai ficar deslocada. Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado de, antes de vetorizar, centralizar, né, adequar ali os nossos vetores que estamos visualizando com a base. Isso, inclusive, pela questão que a gente pode utilizar várias imagens ali para fazer essa vetorização, né? Então, sempre utilizar a base que já está feita como a premissa ali para começar a seguir com o restante. Outra coisa que é importante para a gente ressaltar é que quando a gente está utilizando o Task Manager e tiver ali o final da nossa área, e tiver uma edificação, um elemento que pegue fora dessa área de estudo, digamos assim, dessa área que a gente está mapeando, o correto é fazer a feição inteira e não segmentá-la, tá? Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter. Então, se for uma edificação, se for um delimitado, aquela delimitação ali do Task Manager, aquele quadrado, ele não delimita as feições que a gente está mapeando. Por isso que a gente comentou
de quando um dos quadrados que estão ali sendo alterados tiver o quadrado, pegar em outros lugares, porque a pessoa pode estar fazendo isso aqui nas áreas que são incomuns entre duas tasks e pode causar sobreposição. Então, esperar a pessoa terminar de inserir as informações para aí, então, fazer essa modificação ali numa área que seja adjacente. Aqui, outro ponto de atenção, né? São as vias que são inseridas automaticamente. Nem sempre elas estão corretas. Então, quando a gente vai ali visualizar aquela rua, a gente tem que, às vezes, inserir mais nódulos para terminar ela, porque ela não foi até o fim. Às vezes, ali onde ela está inserida não é uma rua, pode ser uma cerca que foi erradamente identificada. Então, aqui a gente pode observar que provavelmente aqui nesse último pedaço não seria uma via, né? E outra coisa, ela foi duplicada aqui, ó. Então, se fosse uma via e ela tivesse continuidade, teria que ser a partir desse nó, né? Desse vértice. E não esse aqui, porque daí ela tem um pedaço aqui que ela estaria duplicada, no caso da via, né? Então, eram esses os pontos, os feedbacks que eu queria trazer agora, nesse primeiro momento, para vocês continuarem fazendo a tarefa, continuarem trabalhando e tirando as dúvidas, né, até o dia 24. E assim, acho que também vai facilitar um pouco a inserção e a realização da atividade. Acho que seria isso.